angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixe ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem a seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: fere Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum dele ficou. Então o rei levantou, rasgou as suas vestes e lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, o meu senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Vamos pensar em cima desse tema. O Deus do perdão versus o ódio e a vingança humana. Perdão não é algo que Deus faz. Perdão é quem Deus é. Então a essência de Deus é perdoar. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é compaixão, é misericórdia. Olhando para esse texto, o texto inicia dizendo que Aminon colocou os olhos em Tamar. Aminon se apaixonou por Tamar, mas Tamar era irmã de Aminon por parte de pai. E o texto vai dizer que Aminon fica triste, porque ele sabia que não havia essa possibilidade. E ele então, cabisbaixo, o texto vai dizer que Jonadab, primo de Aminon, disse para ele: por que você está triste? E ele então abre o coração: eu estou apaixonado por Tamar, eu estou louco de amor por Tamar. E aí, o texto vai dizer que Jonadab, astuto, dá um conselho para Aminon:
Um conselho que traz uma consequência muito grande. E eu abro aqui um parênteses, pensando no seguinte: quando você está fragilizado, cuidado com quem você pede conselho. Aminon está com seu coração contrito, perdido, abre para Jonadab. Jonadab aconselha Aminon da seguinte maneira: finge que está doente, com certeza o seu pai vai vir te visitar, Davi vai vir. Quando Davi vir te visitar, o que você faz? Pede para ele, para Tamar, sua filha, vir cuidar de você. Aminon toma essa palavra para si, finge que está doente, Davi fica sabendo, vai visitar Aminon. Quando chega na casa de Aminon, Aminon faz isso: por favor, pai, não estou me alimentando, Tamar cozinha muito bem, serva, deixa ela vir passar uns dias aqui. Olha a intenção do coração. E Davi então pede Tamar. Tamar vai para a casa de Aminon. Quando ela chega na casa de Aminon, prepara alguns bolos. E quando ela vai dar para Aminon, Aminon manda todo mundo sair de casa. E quando ela vai servir ele na cama, ele faz um convite para ela: deita-te comigo. E ela então, ela disse para ele: não, eu não posso fazer isso. Por 3 vezes, ele insiste. Tamar insistiu com o irmão para que não a violasse. Fazer isso era uma ofensa grave à lei de Moisés. E ela então dá uma sugestão: pede para o nosso pai, quem sabe ele deixa a gente se casar. Alguns historiadores aqui vão dizer que Tamar está tentando ganhar tempo, Tamar está tentando fugir, Tamar está tentando se escapar daquela situação. Mas o texto diz que Aminon agarrou ela e se deitou com ela. E quando Aminon se deita com ela, ele toma uma atitude. Após se deitar com ela, ele manda ela embora. A Torá exigia que um homem que violentasse uma virgem pagasse ao pai dela e nunca mais poderia divorciar-se dela. Mandá-la embora seria pior do que ter abusado dela. Então, o que Aminon faz com ela no secreto? Em alguns dias, vai expor essa menina, que era uma jovem ainda, porque você perder a virgindade naquela época, você não prestava mais. E o texto vai dizer que Tamar insiste em não ir embora, porque ela sabe que a sua dignidade, que a sua honra foi manchada. E aqui, Aminon, ele comete 2 crimes. Por ele abusar de Tamar e por ele cometer incesto. A lei de Moisés dizia que não podia ter relação sexual em parentesco. E Aminon simplesmente ignora tudo isso, pega o seu servo e fala assim: coloca ela para fora. Fica aqui um ensinamento. Alguns jovens têm procurado pessoas para se relacionar apenas por desejos, por prazeres, sem propósito. Essa
era a real intenção de Aminon. Se deitou com a sua irmã, já está satisfeito, agora manda ela embora. O texto diz que os servos simplesmente colocam Tamar para fora. Tamar rasga o seu vestido colorido, joga cinza na cabeça e sai pela rua chorando, clamando. Absalão chega no texto que nós lemos, Absalão se encontra com ela. A primeira pergunta, Absalão sabia que Tamar estava na casa de Aminon. E Absalão então faz uma pergunta: o que Aminon te fez? Você estava na casa dele? Agora ele então toma as dores de Tamar, dizendo o seguinte: fica quieta, não fala para ninguém, vem aqui, eu vou cuidar de você. Mas esse cuidado que Absalão está querendo ter com Tamar, não é simplesmente de alguém que é um irmão mais velho, que quer ter empatia, não. Absalão toma as dores dessa mulher, da sua irmã. O texto diz que Davi fica sabendo dessa situação e apenas se ira. Davi, como um pai, como rei, sabendo dessa situação, que Aminon havia cometido 2 crimes, na lei, para esses 2 crimes, Aminon tinha que ser executado, Aminon tinha que ser morto. Mas como que um pai se coloca no lugar de Davi? Como que um pai vê a situação dessa? O que ele deveria fazer? Uma coisa é, ele não poderia fazer o que ele não fez, simplesmente ele se calou, se omitiu. Isso ele não deveria fazer, isso é certo. Mas Davi agiu assim. O texto fala que passa 2 anos. 2 anos Absalão carregando isso dentro do seu coração, planejando, maquiando. O texto fala que Absalão não se falava com Aminon, porque ele estava esperando uma oportunidade. Para quê? Para se vingar, para fazer justiça com as suas próprias mãos. E agora então ele se encontra com Tamar, traz Tamar, pede para ela ficar quieta, e ele vai até Davi, depois de 2 anos. Davi, pai, rei, vou fazer um banquete na minha casa, vamos lá, leva os seus filhos, vão com toda a família. Davi fala assim: que isso, é muita gente, vai ficar pesado para você a despesa. E o texto diz que Absalão ele insiste, e Davi fala assim: eu não vou não, mas eu abençoo. E ele então cita o nome de Aminon. Deixa Aminon ir. Qual era a intenção de Absalão? Deixa Aminon ir. E o texto diz que Davi faz a pergunta para ele: por que você quer que Aminon vá? E ele insiste, e o texto diz que Davi libera Aminon e seus filhos. E chega naquele banquete, Davi não vai, mas Absalão já libera uma ordem. Qual ordem? Para os seus empregados: dê bastante bebida forte para Aminon. Quando ele estiver bem alegre, quando ele estiver embriagado, fere ele, e assim o mata. Eu estou falando isso para vocês fazerem. Eu assumo a responsabilidade. E os empregados então fazem isso. O texto diz que quando isso acontece, aquela correria na festa, você imagina isso? Os filhos de Davi, naquela época não tinha carro, monta no seu jumento, monta na sua mula e vão embora. O primeiro que chega até Davi diz a seguinte notícia: cuidado com as notícias, cuidado. Todos os seus filhos morreram, Davi. Você imagina um pai ouvir uma notícia dessa?
todos os seus filhos morreram. Mas de que forma? O seu filho Absalão matou todos eles. O texto diz que Davi rasga suas vestes e se humilha. E aí aparece quem? Jonadab. Lembra dele? Jonadab foi aquele que aconselhou Aminon. Jonadab fala com total autoridade no versículo 32. Davi, todos os seus filhos não morreram não. Apenas um morreu. Só Aminon. Foi Absalão que mandou matar. Porque no semblante de Absalão, ele está carregando isso num período de 2 anos. Aminon foi morto por Absalão. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo com Tamar. Ele abusou dela. E Absalão toma essas dores e assim faz isso. Eu quero então trazer algumas aplicações nesse texto. O que a humanidade produz? Primeiro, a humanidade produz ódio. E o texto diz assim, 2 Samuel 13, 22, porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Quando ele recebe a sua irmã e vê que Aminon tinha abusado dela, ele pega a sua irmã, coloca na sua casa, pede para ela não falar para ninguém, mas ele carrega um ódio dentro dele, dizendo o seguinte: na primeira oportunidade, eu vou executar o meu irmão, porque o ódio, ele produz morte, o ódio, ele produz pecado, o ódio, ele me afasta de Deus. Jesus iguala o ódio ao homicídio. Então, talvez você pense assim, o ódio é apenas um sentimento. Não, se você tem um ódio pelo teu irmão, ou pelo seu ofensor, você está cometendo homicídio. O nível que Jesus leva o nosso relacionamento, por isso que o caminho é estreito, por isso que vir à igreja é necessário, é importante, mas não é o suficiente, porque existe milhares de pessoas dentro da igreja cheio de ódio. E aí me vem à mente a história de Esaú. Jacó rouba o seu direito e Esaú então determina no seu coração que ia matar Jacó. Carrega isso por 20 anos. E aí o que ele faz? Esse ódio de matar que havia no coração de Esaú, após 20 anos se encontra com Jacó, Esaú perdoa. Por quê? Porque Deus, ele tem poder de transformar o ódio em perdão. Deus, ele tem poder de transformar o ódio em amor. Mas o que Absalão está no coração é isso. O quê? Ódio. Segundo, o que a humanidade produz? Justiça. 2 Samuel 13, 26 vai dizer assim: então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixe ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Davi não consegue detectar que Absalão está carregando no coração não apenas ódio, mas com desejo de fazer justiça, mas justiça com a sua própria mão. E aí, Tiago vai escrever dizendo o seguinte: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz. E parece que quando eu executo a justiça, está feito. O peso saiu, de maneira nenhuma.
quando eu pratico isso, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Deixa que Deus faça justiça. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não parece que o fato de o rei, o pai, Davi, não ter tomado uma atitude, Absalão toma atitude. Só que uma atitude incorreta. Uma atitude que traz uma maldição para o reino de Davi e para a sua família, por causa de um conselho mal dado e executado. O que a humanidade produz? Vingança. O texto diz assim, 2 Samuel 13:32, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, o meu senhor, que mataram a todos os jovens, filho do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. O desejo de vingança daquele que foi ferido, daquele que foi machucado. A humanidade produz isso. Quem nunca sentiu isso? Desejo de vingança. E Absalão, ele carrega isso, ele toma a iniciativa. E Jonadab então disse assim: não, fica tranquilo. Em outras palavras, não morreu todo mundo não, só morreu Aminon. Sabe por que morreu Aminon? Porque no semblante de Absalão, ele carrega isso num período de 2 anos. O que você tem carregado? O que você tem carregado? Mágoa, rancor, ressentimento, ódio, desejo de vingança? Obrigado, Senhor. Guardar mágoa no coração é um gesto de autodestruição. Você guardar mágoa no coração, você vai se autodestruir. A vingança tira você da presença de Deus. Grava isso. Não tem como você viver na mesa do Pai com desejo de vingança. Eu sei que você foi ferido, eu sei que você foi machucado, eu sei, mas eu creio num Cristo que consegue arrancar isso do seu coração, à medida que você se permitir ser trabalhado por Ele. Mas, se a humanidade depravada, decaída, produz ódio, justiça com as suas próprias mãos e desejo de vingança, o Deus de perdão, o que Ele produz em nós? Eu iniciei a minha fala falando que a essência de Deus é perdoar. Esse Deus de perdão, primeiro, Ele produz em nós amor. E nós aprendemos que amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. E esse amor, ele tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Em Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa demonstração de Cristo, de Deus, na cruz, é a maior demonstração que nós recebemos da parte de Deus.
Deus envia o seu Filho para morrer por mim e por você, sendo eu e você ainda pecadores. O amor, em Romanos 5,5, vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado por nós pela pessoa do Espírito Santo. Nós somos selados por esse amor. E aí Jesus disse em João capítulo 13, que os discípulos seriam conhecidos pela demonstração do amor. Então, qual é a característica, qual é a marca de um cristão? É o amor. Então, o perdão de Deus produz em nós amor. Deus, ele tem esse poder de fazer essa metanoia. Alguém que nos feriu, alguém que nos ofendeu, alguém que nos abusou, alguém que nos machucou, ele tem poder de arrancar esse ódio, arrancar esse desejo de vingança, arrancar esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos e derramar amor. Foi assim que ele fez na vida de Esaú, após 20 anos. Foi assim que ele fez na vida de José, após 22 anos se encontrar com seus irmãos. É assim. Tivemos agora uma experiência no Metanoia Radical, um jovem que perdeu o seu filho e se revoltou com Deus, e ele entrou para a vida do crime, e ele, é como se ele quisesse morrer, e não conseguisse, trocava tiro com a polícia, e porque perdeu o filho dele, ele culpou Deus, e ele ficou preso num período de 7 anos, e ele ouvia falar desse amor de igreja, e as pessoas que o passavam por ele, o ignorava, ele queria receber um abraço, e um jovem Márcio abraça esse jovem, dá oportunidade de emprego para ele, discipula ele, e leva ele para o Metanoia, e lá ele pede a palavra e fala: eu agora consigo entender qual é o meu sentido, agora eu consigo entender por que eu não morri ainda, porque agora eu quero decidir ser um cristão de verdade. Esse ódio que havia dentro do meu coração, de querer matar, de querer fazer e acontecer, ele foi transformado em amor. Uma mulher que dá um depoimento que há 18 anos, ela não perdoava, e ela então expressa isso de uma forma que, quando ela consegue decidir em perdoar, ela fala assim: a expressão que eu tenho é como se tivesse saído um camelo das minhas costas, porque a falta de perdão, você carrega uma carga, e quando eu olho para esse ponto que o Deus do perdão, ele produz em nós amor, é fato, é verdade, e o amor, ele tem um nome, essa pessoa é Jesus. Eu e você agora somos tomados, fomos alcançados por esse amor, e por eu ser alcançado por esse amor, eu não posso agir da maneira que as pessoas do mundo agem. Como que as pessoas do mundo agem? Se produziu ódio, vou produzir ódio também. Se me fez, eu vou fazer também. Mas a pergunta que fica é aquela ali: como Deus derramará amor em um coração cheio de rancor? Como que Deus vai derramar amor num coração cheio de ódio? Como que Deus vai derramar amor num coração cheio de desejo de vingança? E aí, uma pessoa me fez a pergunta: pastor, se a pessoa fez algo à minha filha, você acha que é fácil perdoar, pastor? Eu falei: não, eu nunca falei que é fácil perdoar. O que eu estou pregando para você, eu estou tentando viver. Mas como que a pessoa consegue, uma pessoa que fez mal, uma pessoa tão boa, e você precisa, humanamente, você não vai conseguir, meu irmão. Você só consegue com a força de Deus.
você só consegue se esse amor, se esse Espírito Santo derramou amor no seu coração. Você só consegue se de fato, de verdade, você teve um encontro com esse Cristo. Se você não conseguir ter um encontro com esse Cristo de verdade, de fato, você não vai conseguir perdoar. Porque o perdão é algo espiritual, não é algo palpável. O perdão é algo divino. Então você, humanamente, vivendo na carne, se fez mal a você, você vai fazer o mal. Se te prejudicou, você vai prejudicar. Se te fez, você vai fazer. Deu, levou. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Não foi para isso que Cristo nos chamou. E aí a pergunta que fica é essa: como que Deus vai derramar amor? Se teu coração está tomado de ódio, se teu coração está tomado de rancor, você precisa sair dessa posição e pedir a Deus: Deus, faça uma metanoia. Deus, faça uma transformação. Arranca esse coração de pedra. Agora, quem está disposto a passar pelo processo? Quem está disposto a ser trabalhado? Quem está disposto a ser quebrado o orgulho? Não estão dispostos, porque precisa sair da posição que você está e se humilhar e entrar no teu quarto e falar: Deus, eu não estou conseguindo, porque não é na sua força do seu braço, é na dependência de Deus. E o texto diz: Deus, ele derramou o amor em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo é acessível a todos. Mas por que uns conseguem e outros não? Porque uns estão se permitindo ser trabalhados. Todos nós aqui estamos num processo. E aqui não tem ninguém melhor ou pior. Não é eu que vou ficar definindo, olhando para fulano, cicrano. Eu vou estar me colocando na posição: Deus, eu preciso mais. Derrama esse amor, porque somente tendo esse amor que eu vou conseguir. O Deus do perdão, o que Ele produz em nós? Segundo, pagar o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Parece que isso aqui é fácil. No tempo da lei, se te fez o mal, faz o mal também. No tempo de Jesus, se alguém te fez o mal, você tem que fazer o bem. E hoje, as pessoas têm perdido isso aqui. E o que me preocupa é que dentro da igreja, eu só faço bem quem me faz o bem. E aí, o homem sem Deus devolve mal com mal. O homem sem Deus é assim. Jesus, ao ensinar sobre isso, ele falou assim: ó, os fariseus, os publicanos, que mérito tem? Fazer o bem, fazer o mal, fazer o bem só que a gente faz o bem. Que mérito tem isso? Não, é o contrário. O homem com Deus devolve o mal com o bem. O homem sem Deus é mal com mal. Agora, o homem que tem a Deus, o homem que teme ao Senhor, o homem que quer andar segundo a vontade de Deus, alguém te fez o mal, você vai fazer o bem. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas se você é espiritual, você vai fazer isso. Porque o que você quer é agradar a Deus. E quando eu quero agradar a Deus, eu faço assim. Transformar a dor em aprendizado é um desafio. Entender que esse processo que você está vivendo, Deus está te forjando. Deus está gerando em você um crescimento espiritual. Estava falando agora com os meus filhos no carro.
Hoje eles não queriam treinar, não queriam ir, porque estava frio. E eu estava em casa, me preparando para esse momento. Meu irmão tem uma academia. E eu disse assim, nós vamos. Eu não vou para criar músculo, tem que fazer exercício. Aí uma pessoa lá em casa que responde, falou assim, eu não quero músculo, não quero ter músculo. É assim, eu não quero ter músculo. Não, mas você quer ter saúde. Para ter saúde tem que ir. Você entende? Existem certos processos, meu irmão, que você, mesmo você não querendo, você precisa passar por ele. Quando Davi se habilita para lutar com Golias, Saul pergunta para ele assim, o que você já fez da vida, Davi? Qual a sua capacidade? Davi responde assim para Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, o leão foi atacar as ovelhas, eu matei o leão. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, o urso foi atacar as ovelhas, eu matei o urso. Parece uma coisa insignificante. Um soldado preparado como Golias, qual a sua experiência? Matou um urso e matou uma ovelha? Matou um urso e matou um leão? Mas Deus, Ele não despreza a sua experiência, meu irmão. Deus, Ele não despreza o seu deserto. Então, o que você está passando hoje faz parte do processo. O que você viveu na sua infância, o que você viveu, as suas dificuldades, talvez alguns maus tratos. O que você não pode é carregar isso. Se me fez o mal, eu vou fazer o mal também. Eu estou cansado de fazer o bem e não ser reconhecido. Não. Isso não é a atitude de um cristão. Deus quer aproveitar a sua experiência. E Ele quer tratar os seus traumas. E eu encerro então minha palavra. O Deus de perdão, o que Ele produz em nós? Ele produz isso aqui, ó, cura na alma. Quantas pessoas estão bem fisicamente, mas estão com a sua alma doente? Quantas doenças têm surgido nesses últimos tempos? Por causa falta de perdão, meu irmão. Angústia, ressentimento. E o texto que eu quero encerrar aqui a minha fala é Gênesis 50, 20, quando José se coloca na posição e ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Após 22 anos, os irmãos de José vão ao Egito buscar alimento, porque na terra de Canaã não havia mais alimento. E eles agora se deparam com José. E José, ele não ignora que o que os seus irmãos o fizeram foi mal. Ele fala isso no texto. Não, eu não estou fingindo que perdoei. Quantas pessoas fingem que perdoou para agradar o pastor, para fazer alguma coisa aqui, porque você sabe que para fazer alguma coisa na igreja você precisa perdoar. Mas dentro de você, você não perdoou. E você carrega isso. José se coloca na posição dizendo o seguinte: eu sei que o que vocês fizeram contra mim foi mal. Vocês acabaram com a minha infância. Vocês tiraram o meu direito de viver perto do meu pai, de crescer na minha cidade, no seio da minha família. Eu sei que isso foi mal, mas hoje eu consigo enxergar que, se não fosse assim, foi Deus. Ele consegue olhar para Deus e falar assim: vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bem. Hoje eu estou numa posição que eu posso alimentar milhares de pessoas. E quantos de nós estamos carregando, culpando nossos pais, culpando o nosso cônjuge, culpando o nosso filho, culpando a nossa história? Não, José, ele olha assim e fala assim: ó, eu não ignoro o que vocês fizeram contra mim, vocês me machucaram, mas hoje eu estou curado,
Hoje eu estou bem. Hoje eu estou em paz. Hoje a minha posição que Deus me colocou é para servir vocês, é para abençoar vocês, porque o meu passado, ele não vai neutralizar o meu futuro. Eu não vou ficar preso ao meu passado. As experiências que eu tive no passado foram boas ou ruins, mas isso não pode definir o meu futuro, porque Deus tem algo novo para você, meu irmão. Você precisa tomar posse dessa palavra. Talvez você chegou aqui e a sua alma está doente, você está machucado com as coisas que você foi acometido no decorrer da sua história, no decorrer da sua vida, mas no nome de Jesus, que você possa ser curado nessa noite, que você possa receber essa palavra. Quem não perdoa, não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. Não tem como, meu irmão, você ter paz sem perdoar. Não tem como você ter comunhão, participar da mesa do Senhor, sem perdoar. E talvez você está carregando isso como Absalão, há 2 anos. Quantos anos você carrega isso? Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade para você dar um basta nisso. Notamos que a nossa sociedade, ela está doente. Neste mundo ferido e doente, o perdão é o caminho da cura. O que você precisa é receber esse perdão de Deus. E esse perdão de Deus vai produzir em mim e em você. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente adorar o Senhor mais uma vez. Eu quero fazer nesse momento um apelo ao seu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas se você quer a cura de Deus, se você quer tomar posse desse perdão, você precisa pedir a Ele de todo o seu coração: Deus, me ajuda nesse processo. Deus, no nome de Jesus, restaura aqui relacionamentos. Quantos relacionamentos familiares estão rompidos, Pai? E muitas das vezes nós estamos esperando pelo outro. Mas se foi você que foi alcançado pela graça, se foi você que foi alcançado por esse amor, é você que tem que tomar a iniciativa. É você que tem que dar o primeiro passo. E talvez o inimigo tenta te atrapalhar dizendo o seguinte: mas ele não merece. Não é sobre mérito. Eu não merecia, você também não merecia, e Cristo assim nos perdoou, e por isso que nós perdoamos. Vamos adorar o Senhor.
o Senhor tem cuidado de nós. Nós expressamos gratidão. O que seria de nós se não fosse o teu cuidado? Pai, nos ajude nesse processo. Enche o nosso coração de amor. Pai, que nós possamos transbordar do teu amor. Pai, que no nome de Jesus, temos tantos desafios. Reconhecemos, ó Deus, quantos relacionamentos rompidos. Pai e filho, filho e pai, relacionamento de cônjuge, casais, irmãos. Pai, no nome de Jesus, traga restauração. Quantos irmãos estão mal um com o outro, mas que teu perdão possa ser derramado sobre os nossos corações nessa noite. Nós te damos total liberdade, Senhor, para tratar as nossas questões. Trabalha, Senhor, no nosso coração, traga cura para a nossa alma. Não podemos viver na tua presença sem perdoar. Pai, nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos alcançados por essa graça, nós fomos alcançados por esse perdão e queremos produzir. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja, que nós possamos continuar prosseguindo, que nós possamos continuar avançando para a honra, para a glória do teu santo nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem sido um Deus que tem cuidado de nós, nos leva para casa em segurança, nos dê uma noite de paz. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? Deus abençoe.